Amém? Mateus 12, 28. Vamos ler o 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Glória a Deus, vamos fazer aqui uma reflexão. Hoje eu não ia nem pregar, mas eu vou terminar esse assunto aqui sobre o Espírito Santo. E depois nós vamos entrar numa série sobre o arrebatamento, o rapto. É preciso estarmos posicionados. Saber destas coisas que é importante para nós. O profeta disse que a evidência da pessoa ter o Espírito Santo, só recapitulando aqui, é uma fé genuína em toda palavra. Em toda palavra. Esta é a evidência da pessoa ter o Espírito Santo. Não é os frutos, não. É uma fé genuína em toda palavra. É você crer em toda palavra. O profeta disse, se a pessoa nega alguma desta palavra aqui, ele não tem o Espírito Santo. Quem nega esta palavra não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o autor da palavra. E ele jamais pode negar a sua própria palavra. Jamais. Então a pessoa chega e diz, eu tenho o Espírito Santo. Mas como? Se você não crê em toda a palavra, como você pode ter o Espírito Santo? O Espírito Santo vai negar aquilo que ele escreveu? Vai negar aquilo que ele inspirou homens para escrever? Jamais. O salmista diz que Deus exaltou sua palavra acima do seu nome. Então sua palavra é exaltada acima do seu próprio nome. Porque Deus tem palavra. Então antigamente as pessoas faziam um negócio, eles tinham palavra. Não precisava de escritura, não precisava de promissória, não precisava de nada disso. Não era? Então a palavra estava dada, pronto, morreu. Não voltava atrás. O negócio estava feito, mesmo que tivesse um prejuízo. Mas o negócio foi feito, o negócio foi fechado, então a palavra era cumprida. Então Deus, ele tem palavra. O que ele disse aqui, nesta palavra, ele cumpre. Então ele não pode negar nenhuma de sua palavra. Então, para finalizar, nós vamos ver que o reino de Deus é o Espírito Santo, é o reino de Deus também. E é isso que nós vamos finalizar hoje aqui, o Espírito Santo como o reino de Deus. O profeta disse para nós isso aqui, na mensagem, é a unidade de Deus em uma única igreja, no parágrafo 45. Eu vou ler aqui, porque às vezes as pessoas pensam que a gente está falando de si mesmo, e está criando coisas. Tem gente que acha que o que eu falo às vezes, eu estou criando coisas, certo? Tem vezes que me chamam até de teólogo, diz que eu quero saber demais. Senão vamos lá, tudo o que eu falo é aquilo que o profeta falou, baseado naquilo que o profeta falou. Então o profeta diz assim, o reino de Deus não é desta terra. O reino de Deus está em nossos corações. É o reino espiritual que somos nascidos nele. Jesus disse, o reino de Deus vem, mas para tomá-lo emprega-se força. Essa força é a fé. E o reino de Deus está dentro de ti, o Espírito Santo. O reino de Deus movendo no homem e governando, controlando. Este é o reino de Deus, o Espírito Santo. Governando, dirigindo, conduzindo esta pessoa. Você fala em reino, você tem que ter rei. Você tem que ter domínio. Então o reino de Deus hoje
é o Espírito Santo dominando a nossa vida, dirigindo a nossa vida. É um reino espiritual. O profeta disse: o reino de Satanás está cheio de matança, briga e morte. Mas o reino de Deus, dentro do seu coração, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer força, vai trazer o domínio de Deus sobre a vida de um ser humano. Jamais vai ter morte, jamais vai ter briga, jamais vai ter intriga, jamais vai ter essas coisas ruins. Diz, tudo isto é reino de Satanás. Esse Éden que nós vivemos aqui é o Éden satânico, gente. É o reino de Satanás. Satanás chegou para Jesus e disse assim, ó, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Mostrou todos os reinos do mundo e disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então este reino pecaminoso que nós estamos vendo hoje é reino diabólico, é Éden de Satanás. Eu seria um insensato de pensar que o mal vai se acabar. Eu seria um insensato de pensar que os falsos profetas, eu vou aniquilar com os falsos profetas. Ora, Jesus disse, surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Agora eu sei que um dia haverá um milênio. Eu sei que um dia haverá um reino na terra para nós governarmos físico. O reino de Deus está aqui, governando a gente no coração, espiritualmente. Mas um dia este reino vai vir para a terra. E nós vamos reinar nele 1000 anos de paz, porque Satanás estará acorrentado. Mas enquanto estiver nesse mundo aí, Kinka, eu nunca vou pensar que o mal vai se acabar. Irá de mal a pior o mundo. O apóstolo Paulo diz, homens maus e enganadores irão enganando e sendo enganados. Eles vão se proliferar no mundo. Eu quero o reino de Deus dominando o meu coração, dirigindo a minha vida. O Espírito Santo dirigindo a minha vida, dirigindo nossa vida, é o bastante. O reino de Deus chegou para você. Por isso, quando Jesus chegou na terra, aí o reino de Deus chegou. Aí os fariseus chegaram e disseram assim, olha, ele expulsa demônio por meio de Beelzebul. O espírito que está dentro deste homem é o espírito de Beelzebul que faz ele expulsar demônio. Jesus disse, ora, qual é o reino que esteja dividido que subsiste? Se uma casa estiver dividida, não subsiste. Se um rei estiver dividido, não subsiste. Ora, se eu expulso demônio por meio de Beelzebul, e quem expulsa? Por quem expulsa os vossos filhos, os discípulos de vocês, que expulsam demônio também? Por quem expulsa? Se eu tenho mais autoridade, era notório que Jesus tinha mais autoridade do que qualquer fariseu. Se eles expulsam, eu tenho mais autoridade do que eles, quer dizer que eu expulso por Beelzebul, e eles expulsam por quem? Logo, Jesus disse, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, o reino de Deus é chegado. O Espírito Santo estava dentro de Jesus. Jesus era o corpo do Pai, do Espírito Santo. Então o reino de Deus chegou na terra, estava na terra. E esse reino está aqui também hoje, agora dentro do meu coração e do seu coração. Amém? Então João Batista, quando estava na terra, ele pregava assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque o Messias ia chegar. Então João era o precursor da primeira vinda de Cristo. Então o Messias iria chegar. O que era que João? Qual era a mensagem de João? Era esta: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, o reino de Deus. O Messias já está na terra. O reino de Deus já está na terra. O ministério de João Batista só foi 6 meses. 6 meses. Você vê como é que é uma coisa, como é que Deus trabalha. Eu fico imaginando assim. Deus pega um homem, leva ele para o deserto com 9 anos de idade, ele fica lá no deserto até 30 anos, comendo gafanhoto e mel silvestre, caladinho, quietinho, ninguém ouvia nada. Daqui a pouco esse homem começa a gritar no deserto. Grita no deserto, arrependa-se, porque o reino de Deus já está no meio de vós. Aí esse homem prega 6 meses, só 6 meses, o ministério dele foi 6 meses. Sem curar um enfermo, sem expulsar um demônio, sem fazer nenhum milagre. Aí Jesus chega e diz, entre homem nascido de mulher não existe mais santo do que João. Ora, Moisés abriu o mar vermelho, fez, bateu, tirou água da rocha, fez isso, fez aquilo. Jesus disse, mas o maior é esse aqui. Oxe, mas só foi 6 meses, não curou nenhuma gripe, não fez nada, não fez nenhum milagre. Fez não, mas o maior é ele. Por quê? Porque Moisés não pode ver o reino de Deus em carne humana. Moisés não pode ver o Cristo em carne, em pele humana, Deus encarnado, e dizer assim, é ele que vocês têm que seguir.
mais importante é isto, é ver Cristo. É ter este reino de Deus dentro de você, é muito mais importante. Então ele diz, entre o homem nascido, esse foi o maior de todos os profetas. O maior de todos os profetas foi ele. Ele está fazendo a transição da lei para a graça. O último profeta da lei agora vai introduzir o reino de Deus para nós. Arrependa-se, porque o reino de Deus já está no meio de vós. É chegado o reino de Deus. Aí Jesus vem para nós e diz assim, o menor no reino dos céus é maior que João. Ixi, Jesus disse que João é o maior profeta que ainda. Mas diz que eu e você é maior que João. Está entendendo? Porque Jesus iria morrer, o corpo iria para o trono, o espírito que estava nele iria voltar para habitar dentro de corações de pessoas e andar em carne humana. Deus andando em carne na terra, aonde? Na sua igreja. Deus tem um corpo hoje na terra para poder andar em carne humana. A sua igreja é o reino de Deus na terra. Está entendendo? Então nós somos maiores que João Batista. João Batista foi o maior de todos os profetas. Jesus disse, o menor no reino do céu, o tapetezinho da igreja de Cristo, porque é melhor ser um tapete aqui do que tá folgando nas tendas da perversidade. Não foi assim que Davi disse? Prefiro ser um capacho na casa de Deus a estar lá fora nas tendas do pecado. Aí diz, o menor desta igreja é maior que João. Por quê? Porque o reino de Deus, é porque nós não entendemos quem nós somos. Mas nós não somos pouca coisa, não. Nós somos grandes coisas. Porque o reino de Deus está dentro de nós. William Branham chega a dizer que a divindade está repartida em nós, na igreja. Fagulhas em cada coração. É o reino de Deus na terra. O reino espiritual dominando nessas vidas. Vocês estão entendendo? Então somos cidadãos desse reino. O profeta disse, nós somos dominados. E nós estamos esperando o dia que nós seremos como Ele é quando Ele se manifestar. Nós teremos um corpo igual ao que Cristo tem agora no trono sentado. Porque Ele está no trono, faz intercessão por nós. O Espírito Santo está aqui no nosso coração. Mas um dia, quando Ele se manifestar, seremos igual a Ele. O profeta diz, teremos um corpo como Jesus tem agora. Estão entendendo? Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Ele vier, seremos como Ele. Amém? Então vocês já estão entendendo aí? Existe uma diferença entre o corpo de Jesus e o corpo de Cristo. O profeta ensinou isso. O Espírito Santo, o próprio Deus, gerou um corpo para Ele entrar neste corpo, criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou, colocou no útero de Maria, ali gerou aquele corpo chamado Jesus, o Espírito Santo entrou, ali era o corpo de Jesus na terra. Deus, em um corpo que Ele gerou, andou na terra, se chama o corpo de Jesus. Está entendendo? Quando você ouve falar de Cristo, Cristo é o Espírito Santo, sabe? Senhor é Pai, Jesus Filho e Cristo Espírito Santo. Que nome é? Senhor, Jesus, Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três pessoas, uma pessoa só. Então, Deus andou nesse corpo. Ali era o corpo de Jesus, andando em carne. E Deus estava ali, naquele corpo. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque Ele habita convosco e estará em vós. Agora Ele habita convosco, mas mais à frente vai estar dentro de vós. Este corpo morreu, ressuscitou, subiu, sentou no trono e faz intercessão por nós aqui. Ele não sai de lá enquanto o último eleito não entrar. Estão entendendo? Mas aí agora está aqui o corpo de Cristo na terra. Que corpo é este? A igreja. Porque o Espírito que estava no corpo de Jesus, aquele corpo agora está no trono, o Espírito que estava, o Espírito Santo desceu e agora entrou no corpo de Cristo, a igreja. Esse é o corpo de Cristo na terra hoje. A igreja é o corpo, é eu e você. Deus não tem nenhumas mãos a não ser a minha, o profeta diz, nenhuma boca a não ser a minha, nem uns olhos a não ser o meu, nem um ouvido a não ser os meus, nem uns pés a não ser os meus. Deus anda em carne na terra hoje, aonde? Na sua igreja, repartido nela. Estão entendendo? Naquele corpo Ele habitou em plenitude. Agora Ele habita em toda a igreja,
em toda a igreja, ele habita em toda. Fagulhas de Deus repartido está em nós. Aqui tem um pouquinho, aí tem um pouquinho, aí tem um pouquinho, cada um. E cada um desses é um membro do corpo de Cristo na terra hoje. Então aquele corpo, Jesus, está sentado no trono, fazendo intercessão, e aqui está o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, ou seja, unido pelo Espírito. O Espírito Santo está dentro de corpos agora. O reino de Deus está aqui agora, andando em carne. Vocês estão entendendo? Essa conversinha que Jesus já veio lá, 63, essa conversa balela, fiada. Ele não sai de lá enquanto o último eleito entrar. Ele não sai do trono enquanto o último eleito não entrar. Quando entrar o último eleito, aí ele sai do trono e vem buscar os seus eleitos. Isso é o único Deus fazendo tudo isso. Porque alguém chegou para mim e perguntou assim: oxente, Berg, quer dizer que se Jesus está lá no trono e Deus está aqui, então como é que pode? É só um. Deus está lá ou está aqui? Eu disse: Deus está em todo lugar, meu amigo. Se quer limitar Deus? Se quer limitar Deus, Deus está no céu, Deus está na terra. Deus é infinito. Deus é infinito. Você não pode limitar Deus a nada, não. Pensa que Deus precisa de outra pessoa para poder mandar, para poder fazer as coisas. Jamais. É Ele mesmo realizando a obra. Ele está naquele corpo no trono e está aqui também. Vocês estão entendendo aí a diferença? Corpo de Jesus, o corpo que ele andou na terra, em carne. Corpo de Cristo, ele está andando agora na terra, em carne. Quem é? Sua igreja. Por isso que a unidade de Deus é uma única igreja. Uma única igreja, o profeta pregou. Uma única. Então, todo o corpo meu aqui tem que estar ajustado. Tem que estar tudo de acordo. Então esta igreja tem que estar tudo de acordo, os membros. Deus tem uma só igreja. Se estão fazendo um monte de ismo, divisão por aí, problema deles. Mas Deus tem só uma igreja que fica com esta palavra, que não cria nada além desta palavra, mas fica com esta palavra. Vocês estão entendendo? Então, é isso. É isso aí. Ele só vem quando o último eleito entrar. Se você ouvir dizendo por aí, pessoas dizendo que o Cordeiro saiu do trono e a intercessão acabou, é mentira. O Cordeiro está no trono e a intercessão está aqui hoje. Ele só sai de lá quando o último entrar. Não tem mais ninguém para ele interceder. Então ele vai vir buscar o seu povo, porque o último entrou. Amém? Então ele está hoje intercedendo por nós. Vocês estão entendendo? Então é isso. Cristo, o reino de Deus, está aqui. Aí perguntaram os fariseus aqui para a gente concluir. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim. Porque é assim, a coisa é assim. Jesus chegou para os discípulos e disse assim, ó. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Vendo não veja, e ouvindo não entenda. E seja por mim salvo. Gente, existe um povo na terra que é dado conhecer a ele os mistérios do reino dos céus. São o povo eleito. Os eleitos de Deus é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Ouvindo, não entende, vendo, não veja. Você mostra, mas o cara não consegue ver. Porque ele não foi dado ver os mistérios do reino dos céus, ver a revelação, ver esse reino de Deus em sua vida, o Espírito Santo. Mas a nós foi. Estão entendendo? Por isso Jesus disse, aqui compararei o reino de Deus. Há uma semente sendo lançada no solo. Existem quatro tipos de solo, mas só um produz fruto. Isso aqui compararei o reino a isso. Existe um povo na terra que vai produzir o fruto do Espírito, porque o Espírito está neles, o reino de Deus está neles, e eles vão produzir. Mas de 4 tipos de solo, só um produz. Só um produz. Você quer ver o que é um filho de Deus?
Vá em qualquer terra agora e veja um pé de joá. Você viu um pé de joá seco? Já viu? Não. Você já viu na sua vida um pé de joá seco? Você nunca vai ver. Diz que juazeiro a madeira é torta e bruta, o fruto não vale nada, mas a sombra que ele faz tira a rendade da madeira e da fruta. Mas por que o juazeiro não fica seco? Porque ele tem raiz profunda que vai buscar água lá no subsolo. E por que você tem aqueles capim que quando chega o tempo da seca ele seca? Porque ele não tem raiz profunda, vai buscar. Rapidamente ele seca. Então os filhos de Deus são assim. Eles têm raízes profundas lá em Cristo para ir buscar água, a água da vida, do Espírito Santo, para satisfazer a vida dele e manter eles de pé. Você vê aquelas ervas rasteiras, capim, quando ela seca, tudo seco. Porque não tem raiz profunda. Mas você olha para o juazeiro, está o bichinho verde lá. Porque tem raiz profunda. Então nossas raízes estão alicerçadas aonde? Em Cristo. Todo cristão que está arraigado, Paulo fala, está arraigado em Cristo, arraigado e alicerçado, enraizado, este não vai fracassar. Faça chuva, faça sol, faça seca, faça isso, faça aquilo, continuará ali. Continuará firme. Então vem aqui para a gente concluir. Interrogaram os fariseus a Jesus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, aparência visível. Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Quem é que está dentro de nós? O Espírito Santo. Este é o reino de Deus. Não vem com visível aparência, não. Aparência bonitinha. Ou aparece ali um cara dizendo que é isso e aquilo, o pregador tal. Vamos ver o pregador tal. Não, não vem com visível aparência desse jeito. Não, não, não. Está dentro de vós. Se esse reino estiver dentro de vós, a pessoa diz amém para esta palavra. Eles queriam ver um reino de aparência. Eles queriam ver Jesus montado num cavalo branco, vindo para guerrear os romanos. Jesus diz, não, não vem com visível aparência. Vem um carpinteiro pobre, está ali. Vocês estão pensando que vem com visível aparência? Não, mas o reino de Deus estava ali agora. E eles não sabiam. Por isso, quando eu olhar para vocês, eu tenho que ver o reino de Deus em você. Não, não vem com visível aparência, não. É num homem simples. É em pessoas simples que está. Certo? É em pessoas simples, pessoas humildes, que o reino de Deus está. E é aí onde o reino de Deus se aloja. Amém? Deus abençoe a todos. Então nós vamos seguir agora para a próxima série nossa agora é sobre o arrebatamento. Eu quero explorar isso aí em todos os pontos. Mas antes do arrebatamento eu vou fazer um culto sobre sonhos para explicar muitas coisas para vocês importantes, que a gente precisa aprender. A gente começa a série do arrebatamento aí, vamos fazer na faixa de uns 10 cultos sobre isso, para a gente explicar tudo isso aí. O que é o arrebatamento? Arrebatamento não é nada disso aí, que o povo ensina, os carros, aviões, sem seus pilotos, voam para a destruição. Ora, isso é besteira, gente, isso é mentira. O cara está dirigindo um avião, o piloto some, o avião, pá, cai. Os filmes mostram, os carros. Ora, gente, é tão pouca gente que vai no arrebatamento que vai passar despercebido. Certo? Não vão nem saber o que aconteceu. É assim que o profeta William Branham ensinou. Nada disso que ele mostra nos filmes lá. Tá lá as pessoas. Aparece. Aí tá as pessoas sumindo. Que é isso, gente? Amém? Nada disso. É pouquíssimo. É bem pouquinho, gente. Eu posso até apostar que na Paraíba toda, eu estou dizendo isso de mim mesmo, não está na Bíblia não, mas eu acho que na Paraíba toda não tem nem 100 preparado. Tem que estar preparado. E são esses que vão ter os corpos transformados. Eu estou dizendo isso aqui de mim mesmo, que eu penso, pensamento meu, né? Que tenha. É pouca gente demais que vai no rapto. Nós vamos esmiuçar isso aqui. Vamos ficar de pé. Pai, tua palavra é a verdade. A verdade que liberta. E nós queremos ser dominados por este reino de Deus.
o Espírito Santo. Governados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo e dominado por Ele. Este é o reino de Deus hoje aqui. O reino de Deus está em corações de filhos e filhas de Deus. Não vem com visível aparência. Não. Não é nada suntuoso, bonito, gigantesco. Não. É simples demais. O reino de Deus está aqui. Até o dia que nós vamos gozar daquele reino físico no milênio. Onde o rei justo vai reinar. Cristo vai reinar. E nós estaremos lá com Ele. Mas enquanto não chegarmos lá, queremos que o reino de Deus domine nossa vida. O Espírito Santo domine nossa vida e dirija a nossa vida. Precisamos de Ti. Mais uma vez nós intercedemos e clamamos pela reunião. Que o Senhor abençoe todos os passos. Guarde a saída deles para cá, meu Deus, protegendo, guardando a viagem. Deus, toca os corações dos visitantes. Nós rogamos, meu Deus, para que o Senhor proteja tudo, dirija tudo, a entrada e a saída e a entrada. Nós rogamos a Ti, Pai. Sabemos que Tu és Deus que sabe todas as coisas. E que o reino de Deus esteja dominando tudo, dirigindo tudo e conduzindo tudo. Agradecemos mais uma vez por este culto. Abençoa Teus filhos nesta jornada. Só saber que somos maior que João Batista nesse reino é uma coisa tão grande. Ou coisa grande e maravilhosa saber que o reino de Deus está dentro de nós. Gratos estamos a Ti e agradecemos por esta chuva também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.